inevitavelmente, assim, né? Então, eu imaginei falar brevemente, abordando esse tema sobre diferentes perspectivas. Então, inicialmente a gente tem a perspectiva do samsara, como que dentro do mundo condicionado nós vemos a morte. Depois vou ver como que dentro do caminho nós vemos a morte e como que dentro das práticas de realização nós vemos a morte. Como que o Buda viu a morte, como que os mestres viram a morte, falaram sobre a morte. Eu vou falar um pouco sobre isso, assim. Então, sob o ponto de vista do samsara, nós olhamos a roda da vida. Olhamos a roda da vida e vemos que a roda da vida, no próprio diagrama da roda da vida, nós temos Maharaja, o grande senhor, né, que significa Yama, senhor da morte também. Então, Maharaja, ele preside a roda da vida inteira. Yama preside a roda da vida inteira. Ou seja, todos os seres descritos dentro da roda da vida, começando nos infernos e ascendendo através dos seres famintos, dos animais, dos seres humanos, dos seres invejosos, dos asuras e dos deuses, os deuses do samsara. Todos esses seres, eles se defrontam com a morte. Então, inevitavelmente, eles sucumbem a Maharaja. É uma situação razoavelmente delicada, porque os seres, na verdade, eles fazem esforços durante toda a vida para superar a morte e para acumular algum nível de defesa frente às dificuldades, às agruras, os obstáculos. Mas ainda que a gente tenha vantagens parciais, é como se apenas durante o nosso período de vida, no meio do samsara, a gente rodopiasse sobre o solo, a gente tivesse se erguido do solo, rodopiasse sobre o solo e caísse sobre o solo novamente, fosse reabsorvido sobre o solo. Essa é a inevitável aparência dos ciclos do samsara. Nós brotamos do chão e voltamos ao chão. Ou, num sentido mais moderno, brotamos magicamente da biosfera e retornamos à biosfera. Assim. Todos os aspectos mais sutis e as nossas emoções, as nossas resistências, as nossas escolhas, as nossas preferências, nossos apegos e desejos, eles se dissolvem junto com a nossa vida. Então a morte é apresentada como algo muito assustador, muito aterrorizante, também como algo misterioso. Ainda que a gente ouça sobre o que pode acontecer após a morte, o que vem antes da vida, essas são regiões que seguem sombrias e nós temos dentro do samsara dificuldade de acessar a realidade sobre isso. Então, todos nós nos defrontamos com isso, né? Esse é o dia para a gente se lembrar dos nossos mortos também, né? Então, sob o ponto de vista do samsara, nós temos esse tremor. É como se fosse o dia que a gente oferece incenso para Maharaja, assim, né? Inevitavelmente, a gente reconhece, na perspectiva do samsara, que Maharaja, Yama, ele tem essa habilidade. Então os seres, eles não tem como escapar disso. E isso a gente evita contar para as crianças, né? A gente vai descobrindo aos poucos, assim. Mas de vez em quando tem um tremor, assim, alguém descobre e fala para o outro, né? A gente tenta viver a vida como se a morte não existisse. Então dentro do samsara a gente vai omitindo essa componente, porque afinal, se a gente vai colocar a morte dentro, atrapalha a vida. A vida
fazer o quê? Nós vamos vivendo como é possível. Quando desligou o botão, aí cai, né? De preferência rápido. Então, no samsara a gente tem essas coisas até ilusórias, assim, do tipo, eu acho que esse nome devia mudar, né? Tipo, seguro de vida. Né? Eu acho um pouco estranho isso, né? Eu acho que Maharaja não gosta desse nome. Né? Assim, isso é algo que a gente poderia dizer propaganda enganosa, né? Isso é alguma coisa que ninguém consegue garantir. Então, na perspectiva do samsara, é isso, né? Agora, na perspectiva dos praticantes, no início da prática, aí nós olhamos de uma forma interessante a morte, né? A morte é um acelerador para nós. Uma vez eu vi uma história que contava assim: uma pessoa muito rica tinha uma esposa muito preocupada. Uma esposa mais jovem, muito preocupada. E se ele morrer, isso vai dar problema. Assim, né? Então ele cuidava do outro, assim, levava médico, levava hospital para todo lado, sempre achando que ele estava doente. Aí ele mesmo desenvolveu uma hipocondria, se achava sempre doente. Aí passou um tempo, um amigo dele encontra ele feliz, assim, bronzeado, bem, assim, né? Aí perguntou, o que houve? Ele disse, eu encontrei uma enfermeira naquele hospital onde eu estava sendo tratado. Mas, e aí? Ela está te cuidando? Assim, não, ela me disse que, enfim, é provável que eu esteja doente mesmo e que vá morrer mesmo. Então eu tenho que aproveitar bem esse resto de vida que eu tenho. Assim. Aí ele tinha aceito isso, né? Então estava aproveitando o resto de vida. Então esse ponto no budismo seria assim, né? Já que a morte é inevitável, melhor aproveitar. Aproveitar como? Gerando lucidez. Não é assim, samsara by night, né? É gerar lucidez. O tempo é curto. Então o ensinamento do Buda é esse. Samsara by night deixa para quem acha que tem muito tempo. Para quem sente que o tempo não é tão grande, então é hora de focar a mente e ultrapassar o processo ilusório do samsara. Então o problema das nossas vidas não é a morte, é o samsara. Samsara é uma qualidade da morte, não é uma qualidade da realidade. Mas durante um longo tempo nós pensamos que o samsara é algo... Aliás, nós pensamos que o samsara é algo real e pensamos que a morte também é algo real. Mas a morte é um atributo do samsara, é uma qualidade particular do samsara. Ela não é uma qualidade da realidade das coisas, é uma qualidade do samsara. Aí quando nós entramos no caminho, mesmo que a gente não entenda isso, a gente vai ouvir os 4 pensamentos que transformam a mente. A gente vai lembrar, inicialmente, a gente vai fazer uma homenagem ao Guru, lembrando que há uma linhagem de transmissão que traz essas coisas muito sutis a cada geração e torna isso vivo novamente. Então nós fazemos homenagem ao Guru. Depois a gente lembra da nossa vida humana preciosa. Então nesse momento nós temos essa vida humana preciosa, ela está operando, está operativa. Nós temos faculdades mais ou menos funcionando assim, né? E não estamos sob domínio de outros seres, nós temos a oportunidade de fazer práticas. O Buda deu os ensinamentos estão vivos, eles existem onde nós existimos, nós temos uma conexão. Então melhor a gente aproveitar isso. Então isso significa nós entendermos essa vida humana preciosa e resolvermos usar essa vida. Aí o segundo dos 4 pensamentos é justamente a impermanência. Ou seja, mesmo que eu use o meu tempo de vida, mesmo que eu use os ensinamentos, etc., todas essas coisas favoráveis que eu tenho, elas são limitadas no tempo. Então, pode ocorrer em algum momento, aliás, em algum momento, certamente, essas condições favoráveis vão ser interrompidas. Então é melhor aproveitar logo. Aproveitar o tempo que nós temos.
Depois vem o terceiro pensamento. O terceiro pensamento é assim: ainda que eu seja um praticante, eu aspire a andar na direção correta, existe um conjunto de marcas mentais e obstáculos internos. Esses obstáculos são estruturas de karma que inevitavelmente afloram em um certo momento, e aí vem o quarto pensamento. Quando essas estruturas de karma afloram, brotam ações negativas que vão produzir inevitavelmente sofrimento. Entre as ações negativas passivas está a própria ignorância, que nos faz experimentar a morte, a dissolução, a aflição, como se fosse real, como se fosse algo real. Então esses são os quatro pensamentos. Aí nós temos um pensamento subsequente, que é: eu deveria tomar refúgio imediatamente. Ou seja, buscar o refúgio no Buda, Dharma e Sangha, focar os ensinamentos e andar no caminho. Aí eu deveria olhar o guru como um médico, não como um diretor de empresa. Deveria olhar como um médico, ou seja, alguém que me aconselha sobre o que eu devo fazer. Se aquilo não funciona, eu retorno a ele e digo: olha, o tratamento não está funcionando, eu lamento. Teria algum outro remédio? Aí ele vai introduzir outro remédio e nós vamos mantendo esse diálogo, né? Então esse é o início do caminho. Nós andamos assim. Um pouco adiante, nós vamos entender o caminho de uma forma interessante assim. Guru Rinpoche vai dizer: o melhor lugar de praticar é no cemitério. Na verdade, o lugar onde nós andamos já é o cemitério. Quer dizer, quando a gente olha assim, né, isso é um pouco estranho, né? Mas se vocês olharem o planeta inteiro, todas as pessoas que já viveram aqui e que abandonaram seus corpos nos vários lugares, aí nós vamos chegar à conclusão que, mesmo que a gente ande pelos 7 bilhões agora, de seres vivos, nós, com certeza, temos muito mais seres mortos do que os seres vivos presentes hoje, onde nós andarmos. Então, inevitavelmente, na visão de Guru Rinpoche, esse é um ponto bem importante, porque nós percebemos que o lugar onde nós andamos já é o cemitério. É o lugar onde muitos seres, em diferentes níveis, em diferentes tipos de inteligência, fizeram esforços intensos para se manter vivos, para ultrapassar a morte, ultrapassar os obstáculos. E eles, mesmo que tenham feito esforços, eles viveram por um tempo e cessaram. Então nós estamos dentro de um campo santo, dentro de um silêncio que é o silêncio da morte também. Então Guru Rinpoche enfatiza esse ponto, né? Ele diz: o melhor lugar para nós praticarmos é no cemitério. No sentido de que esse lugar onde nós vivemos, é importante a gente entender que nós não vamos ter nenhuma glória. Durante o nosso período de vida, nós não vamos conseguir guardar nada que seja real, que ultrapasse efetivamente a morte, né? Então vocês vão ver assim, mesmo grandes civilizações do passado, seres muito importantes do passado, que esculpiram sua figura em pedra, em metal, isso também passa. Nos tempos de hoje nós encontramos pessoas que também esculpiram suas imagens em grandes estátuas que a gente viu sendo derrubadas agora, nos últimos anos, isso tudo acontecendo assim, né? Então não há essa possibilidade. Os seres poderosos de hoje, amanhã, eles perdem seu poder, inevitavelmente. Então nós localizamos esse aspecto, né, e a gente entende essa característica que Guru Rinpoche diz: nós estamos num cemitério. Quando nós olhamos isso, não é que o lugar físico tenha que ser assim, mas mentalmente nós imaginarmos que nós estamos nessa condição onde os seres em grande quantidade já morreram antes de nós, e nós vamos seguir isso também. Isso nos dá uma perspectiva sobre como viver a nossa própria vida. Assim. Aí vem, dentro do caminho de prática,
vem níveis mais sutis. Então, nesse ponto, se nós pensamos, sim, eu deveria praticar, aí vem a motivação adequada. Com essa visão, nós estabelecemos uma motivação mais próxima, e a gente deveria entender que mesmo os filhos que a gente tem nos braços, eles vão inevitavelmente passar por essa dificuldade, né? Se a gente tiver sorte, a gente morre antes do que eles. Aí vem aquela bênção do Zen, né? Aí vem um pai, se aproxima do monge Zen e pede, por favor, me dê uma bênção. Aí ele diz, morre avô, morre pai, morre filho. Aí ele diz, eu pedi uma bênção, você não se enganou assim? Ele diz, você prefere o contrário? Morre filho, morre pai, morre avô? Não, está bem assim. Mantemos a ordem. Assim. Morre avô, morre pai, morre filho. Está bem assim. Então, inevitavelmente, nós somos os filhos também, né? Nós estivemos no colo dos nossos pais. Se eles tiverem sorte, talvez eles já tenham ido, né? Aí estão mais garantidos. Mas se eles não foram, sempre há a possibilidade de os filhos irem antes, né? É assim. Então nós temos essa característica, assim, né? E aí quando nós olhamos de forma mais profunda os ensinamentos, aproveitamos o nosso tempo, ouvimos os ensinamentos, nós seguimos motivação de nós ultrapassarmos isso, de nós ajudarmos os nossos pequenos a ultrapassarem isso também. E os nossos grandes também, se possível, nosso papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó. Que olha para cima também, que o peso de Maharaja sobre eles seja leve, que eles não sejam atingidos efetivamente, e se possível que eles se liberem dessa fragilidade, né? Mas nós não temos ainda um instrumento que nos ajude e nós não sabemos como ajudar os outros. Portanto, todo o cuidado que nós podemos ter com os outros seres dentro do samsara são cuidados com as coisas menores. Com as coisas maiores nós não temos como alcançá-los e cuidá-los, né? Por isso nós fazemos prática. Então que toda essa perspectiva nos leve a um voto de trazer benefício a eles e de perseverar na nossa prática, que a gente não perca tempo, né? Então, aí nós temos a motivação, aí nós fazemos shamatha. Ou seja, muitos diferentes mestres, entre eles o próprio Buda Sakyamuni, que está representado nessas imagens. Ali está a morte do Buda. Dos 12 quadros do Buda, esse é o 10º, é o último, que representa a morte dele. Então, quando o Buda... Esse quadro não está concluído ainda, né? Quando tiver concluído, imediatamente nós vamos começar a prender as imagens no teto, né? Isso vai significar, essencialmente, o final da pintura do templo. Assim, a gente está se aproximando. Ali está a iluminação dele, depois a morte. Então, quando nós estivermos olhando, quando nós olhamos isso, né, então a gente vê, a gente lembra o que o Buda falou quando ele se aproximou da morte. Então o Buda disse, eu manifestei um corpo de sonho para benefícios de seres de sonho, nós, imersos em sofrimentos de sonho. Eu não vim e eu não vou. Então isso significa o quê? O Buda, ele não se via vivendo a partir da vida de um corpo. Então ele não veio, ele não foi. A natureza de Buda é a vida do Buda e é também a vida de cada um de nós. Essa nossa natureza, ela não vem, não vai. Todos nós somos essencialmente iguais ao Buda. O Buda não é um ser, não é um OVNI, não é um ser que chegou de um outro lugar. O Buda é igual. Então todos nós temos
essa possibilidade de reivindicar essa lucidez. Então isso que nos estimule a prática. Aí dentro do contexto dos praticantes, seguindo o exemplo do Buda sentou, essencialmente retirando aquilo que é ilusório, aquilo que é produção artificial da mente. Essa produção artificial da mente inclui as nossas identidades, removendo esse aspecto e repousando sobre a natureza que não se move no meio do próprio samsara, nós vemos aquilo que está além de vida e morte, que é a natureza de Buda. Essencialmente ela que produz todo tipo de conhecimento, todo tipo de lucidez. Então essa natureza de Buda é o nosso ponto central, é a nossa essência. Isso é que transformou o Buda no Buda, quando ele se reconhece como essa natureza que está além dessas flutuações. Então, entendendo isso, nós entendemos também o caminho. O caminho do Buda é o silenciar. Então esse é o caminho da prática. Nós silenciamos e simplesmente deixamos aquilo que não é passar. Essa recomendação tão simples, ela está presente em todas as tradições, todas as linhagens, todas as tradições dos diferentes mestres budistas que sucederam ao Buda. Buda deu esse exemplo, Buda fez isso. Diferentes mestres vão nos ajudar com diferentes palavras e diferentes práticas no meio dessa busca à lucidez. E assim, isso se torna o nosso caminho. Essencialmente, todas as linhagens terminam por conectar os praticantes àquilo que nós vamos chamar o Prajnaparamita, que é o Sutra do Coração da Sabedoria Transcendental, Prajnaparamita. Essa sabedoria transcendental essencialmente é a operação da mente além da ilusão. Em tibetano isso é chamado de Rigpa. Então nós estamos nos aproximando de um tempo agora no qual nós atravessamos por dentro das aparências e olhamos de forma lúcida a realidade. Esses ensinamentos eles são abertos através do Prajnaparamita. Então nesse sentido, quando nós entendemos isso, geramos essa perspectiva de Rigpa, vem um outro ensinamento com respeito à morte. Esse outro ensinamento, ele não vai falar apenas da morte, ele vai falar dos estados intermediários ilusórios, no qual a morte é um deles. Os ensinamentos de Guru Rinpoche, por exemplo, vão falar nos 6 bardos. Às vezes esses ensinamentos se apresentam também como se fossem 4 bardos. É apenas uma questão de nomenclatura. Então, quando nós falamos dos 6 bardos, nós dizemos, existe o bardo da vida, que é onde nós estamos agora. Esse bardo da vida, ele se manifesta também próximo ao bardo do sonho. Por exemplo, quando nós dormimos à noite, nós temos como que um apagamento da consciência comum, que está associado aos órgãos físicos, e nós temos um surgimento de um ambiente físico aparente, que é um ambiente de sonho, e uma sensação de identidade, de ação no meio desse sonho. Existe luz, existe cor, existe movimento, propósito, surge uma realidade ilusória, que é a realidade do bardo do sonho. Há também a descrição do bardo da meditação. Então, essa mesma mente livre, ela pode estar associada à operação mental dos sentidos físicos que corresponde à vida, ou associada à operação mental no sonho, ou associada à operação mental durante a meditação. Durante a meditação também, nós olhamos toda a realidade de uma outra forma.
Então são 3 bardos. Pois nós temos o bardo do morrer, quando nós temos a sensação que a gente não vai poder mais retornar à condição usual de operação no mundo. Nós sentimos como, eventualmente, no início, uma dificuldade física, né? E progressivamente nós vamos vendo a redução do lung, ou seja, da energia vital associada aos vários elementos. Então os tibetanos descrevem isso como 5 elementos. Então nós temos a dissolução do elemento terra. E essas palavras têm apenas o sentido de que a sustentação do corpo físico, a força do corpo, ela cai. Então é natural que no processo, na entrada no processo da morte, a gente vai ter alguma doença, uma decrepitude que nos leve a uma condição onde o corpo ele tem dificuldade de se elevar, ele cai, ele pesa. Associado a isso, nós temos a dissolução do elemento água, que significa dificuldade de mobilidade. Dificuldade de mobilidade. Dificuldade também de metabolizar a água quando nós bebemos. Já o elemento terra, nós temos dificuldade de metabolizar a comida, de digestão. Então, é como se a nossa força caísse e a nossa fome cessasse. E com a dissolução do elemento éter, o movimento do corpo ele é mais difícil, nós temos dificuldade de nos mover e a metabolização da água ela se reduz. Depois nós temos dissolução do elemento fogo, ou seja, o corpo não gera calor. Mesmo que a gente aqueça o ambiente e cubra a pessoa, o calor interno ele começa a se retirar do corpo. O metabolismo não acelera o calor interno, ele não produz o calor interno. A pessoa está viva, mas o calor começa a se retirar. Depois, nós temos a dissolução do elemento ar, ou seja, a pessoa tem dificuldade de respiração. O impulso de respirar, ele se torna trabalhoso. Então, nessa etapa, nós temos uma sensação de falta de ar, e mesmo que a gente seja ventilado, tem um limite, porque é como se o corpo não metabolizasse o próprio ar da ventilação. Então, nós vamos nos aproximando da morte. Quando essa dissolução progressiva se amplia, nós vamos ver a dissolução do elemento éter. Ou seja, a mente se desorganiza, ela tem dificuldade de manter o foco. Todos os propósitos anteriores da vida, eles se dissolvem em importância. Nada que não seja muito instantâneo tem qualquer importância nesse momento. Isso corresponde ao bardo da morte. Então, nesse momento, a vida cruza rápida por dentro, as memórias cruzam rápido por dentro da nossa mente. A gente tem a sensação de que perdeu tempo, que podia ter aproveitado melhor a nossa vida, que podia ter feito mais coisas. E a gente, eventualmente, algumas pessoas podem ter arrependimento de que não praticaram as ações positivas, não pediram desculpas para quem precisavam pedir desculpas, não fizeram coisas boas para quem precisariam ter feito, não perdoaram aqueles que precisariam ser perdoados, e o tempo agora se esgota. Esse é o bardo do morrer. Quando a morte sobrevém, aí surge um desmaio, posteriormente aquilo que é chamado o bardo do Dharmata, o bardo alucinório, o alucinado do Dharmata. Esse é o bardo da mente livre no espaço básico, submetida às suas tendências kármicas. Então, dentro desse bardo, nós temos como que um estado psicótico. Ou seja, nós temos imagens que parecem reais, como se fosse um sonho intenso, fugidio, sem terra, sem solidez, mas um sonho fugidio, aonde nós não acordamos desse sonho. Nós sacolejamos por um tempo dentro desse sonho, que pode
na visão tibetana, tem um período para isso, que é 49 dias. Sendo que 21 dias após a própria morte, as lembranças associadas à vida anterior se dissolvem e nós começamos a focar a mente para as imagens que brotam, que vão terminar nos conduzindo ao renascimento. Então, posteriormente, essas imagens que brotam começam a se estabilizar e nós vemos a possibilidade de retornar numa certa direção. Como nós temos muitas diferentes componentes kármicas, essa mente que brota, ela pode tomar rumos variados. Então, mesmo os mestres, eles não consideram fácil cruzar por esse renascimento numa direção favorável. Então, esse é o bardo do renascimento. O bardo do renascimento conduz à vida. Então, é o bardo da vida, do sonho, da meditação, do morrer, pós-morte, renascimento. 6 bardos. Alguns mestres, eles falam em 4 bardos. O bardo da vida, que inclui também essa vida vigilante, mais o sonho, mais a meditação. Então, 1. O outro, bardo do morrer, bardo do pós-morte, o bardo do renascer. Então, eles falam de 4 bardos. Mas, essencialmente, é isso. Quando o Guru Rinpoche fala dos 4 bardos, ele, na verdade, ele está apontando para alguma coisa além dos bardos. Esse é o ensinamento dos bardos. Ele está apontando assim: se nós nos sentimos na vida, nos sentimos na meditação, nos sentimos no sonho, nos sentimos morrendo, pós-morte, renascendo, é porque nós não somos nenhum dos seres que cruza por essas várias circunstâncias transitórias. Então, bardo significa estado transitório, estado de passagem, estado ilusório de passagem. A mente se vê nisso. Isso significa que a mente está além dos 6 bardos. O estado búdico está além dos 6 bardos. O samsara é os 6 bardos. A mente está além dos 6 bardos. Então, quando ele fala sobre os 6 bardos, na verdade ele quer falar da vida além dos 6 bardos. Esse é o ensinamento de Guru Rinpoche. Ele aponta isso. Então, isso nos ajuda a reforçar a motivação para que nós possamos sentar em silêncio dentro da condição que está além dos 6 bardos. Que a gente transforme a nossa meditação não num estado particular, mas num estado liberto. Aí ele nos ajuda a reconhecer esse estado liberto, que é a condição de Rigpa, a condição de lucidez apontada pelo Prajnaparamita, o silêncio vivo da prática da presença. Isso. Então, aí a morte, ela tem esse sentido, ela nos impulsiona porque ela é apontada como aquilo que não é o estado lúcido. Quando nós temos a sensação de morte, o medo da morte, é porque a paisagem da nossa mente está iludida. Então isso aponta o nosso caminho, nos ajuda a desenvolver uma visão mais crítica, mais aguda sobre a nossa própria prática. Mais adiante, quando nós avançamos na nossa prática, nós podemos usar a morte como um momento muito especial. É como os bodhisattvas, eles vão dizer, a morte é o justo pagamento de uma vida. Porque a morte é uma oportunidade extraordinária. Na morte, nós pela primeira vez, durante todo aquele período, nós temos o apagamento dos sentidos físicos. Apagamento completo dos sentidos físicos. Se nós já praticamos o silêncio, já praticamos a lucidez do Rigpa, aquele é um momento especial, porque naquele momento há o apagamento dos sentidos. Então, pela primeira vez, nós podemos realmente aprofundar nossa meditação. Então, alguns mestres, eles vivem essa experiência extraordinária e usufruem essa experiência lucidamente. Vocês vão ver mestres que, por exemplo, conseguem se manter além da sua própria vida, eles mantêm o corpo sem degradar, eles mantêm energia dentro do corpo, além do pulso, além da respiração, além do batimento cardíaco. Eles mantêm a meditação com a energia primordial. Eles podem manter a temperatura do corpo por dias após a morte. Então eles estão fazendo essa prática. Além disso, existe também a possibilidade
ainda dentro da prática, das pessoas desenvolverem a lucidez completa durante a vida. Então, nesse momento, quando elas se aproximam da morte, a morte e a vida já não têm diferença. Então, eles têm isso como prática, eles cruzam. Então, alguns mestres, eles vão viver esse movimento extraordinário, assim, né? Então, aqui eu descrevi rapidamente a perspectiva da morte, desde a condição onde nós estamos confusos dentro do samsara, até a condição da lucidez completa dos praticantes que atingem a realização durante a vida. E também descrevi de forma rápida os vários estados, né? Então, essencialmente, para nós que estamos imersos no mundo, temos uma consciência flutuante, às vezes lúcida, ou muito de vez em quando lúcida, ou aspirando uma proximidade da lucidez, né? Que a gente possa aproveitar essa situação toda, reconhecer o cemitério que nos rodeia, né? E olhar, lembrando os ensinamentos do Buda, que a nossa vida e morte, a nossa vida verdadeira está além de vida e morte, né? Que a vida e morte não toldem a visão da vida que está além de vida e morte, né? Que a gente não tenha essa perda de lucidez devido a isso, né? Quando agora nós vamos pensar também sobre os nossos queridos que já passaram, que a gente não entristeça. Quando nós entristecemos, isso significa que nós estamos dominados pelo sentido ilusório da vida e morte comum do samsara. Que a gente ultrapasse essa sensação e que a gente possa olhar de forma lúcida isso, né? Quando nós olhamos para eles, existe a prática. Todas as linhagens têm essa prática. O próprio Buda explicou isso, que a prática da análise com respeito à própria identidade, onde nós ultrapassamos a sensação de identidade. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, e quando nós olhamos para os nossos queridos, que a gente possa... Agora papai não pode. Quando a gente lembra dos nossos queridos, que a gente tenha essa clareza de não entristecer, essa lembrança que a vida deles está além de vida e de morte, né? Essa é a vida. Então a gente foca isso. Então eu vou concluir essa primeira parte, né? Agora nós vamos fazer a nossa prática.